A seleção brasileira tem chance de ganhar essa Copa América de 2024? Ou tem outras equipes, outras seleções mais bem preparadas para isso? A gente vai tentar destrinchar aí ao longo do vídeo toda essa real situação, essa atual situação da seleção brasileira e as outras equipes também, né? Mas antes disso, para quem não me conhece, eu me chamo Josi Freitas, sou jornalista, trabalho com jornalismo esportivo e faço conteúdo, crio conteúdo, não só aqui no YouTube, mas também nas outras redes sociais, tanto no Instagram quanto no TikTok, falando aí tudo que acontece no mundo do futebol. Se você não me conhece, já se inscreve nesse canal, curte, porque isso me ajuda muito, e deixa um comentário também, porque ajuda nesse engajamento. Agora, falando sobre seleção brasileira, ela não tá como a gente esperava, ou que a gente desejava que estivesse em uma competição, né? O primeiro jogo da seleção brasileira foi contra a Costa Rica, e sinceramente foi um jogo medíocre da seleção brasileira. Empatar sem gols, não é empatar aí com um jogo acirrado e tudo mais, o Brasil fazendo 2-0, e aí a Costa Rica, por detalhes, consegue fazer esse empate. Não, a gente está falando de um Brasil que empatou com a Costa Rica por 0-0, não conseguiu fazer nenhum gol. E olha, era um jogo que a gente esperava em uma estreia que o Brasil fizesse pelo menos 3-0. E a gente fala isso como torcedor. Se a gente for colocar como profissional dentro de campo, a gente ia até entender que o Brasil conseguiria fazer pelo menos 1-0. Porque a gente sabe, não é nem a gente tem que pontuar, nem colocar como a qualidade técnica do Brasil, mas sim a deficiência que a Costa Rica enfrenta dentro de campo. A gente sabe também que o Dorival tem um trabalho aí de pouco tempo, tem um entrosamento natural que vai ser feito ao longo da competição, mas a gente esperava uma estreia de outra forma da seleção brasileira. E aí a seleção brasileira foi muito criticada sobre isso, e aí no segundo jogo contra a equipe do Paraguai faz um 4-1, e aí o torcedor se empolgou, agora vai e tudo, vai ganhar a Copa América. Só que se a Costa Rica já tinha um nível inferior ao Brasil, o Paraguai nem se fala. O Paraguai é o último colocado do grupo do Brasil. E olha, fazer um 4-1 é sempre bom. A gente até fala sobre muito o saldo de gols, mas não tem como comparar esse resultado sabendo da deficiência que o Paraguai tem dentro de campo. E aí, depois de um 4-1, o torcedor confiante teve o jogo de ontem contra a equipe da Colômbia. E eu acho que o torcedor ainda estava ali na esperança de que o Brasil conseguisse fazer pelo menos uma vitória, mesmo que sofrida, mas ainda conseguisse. A gente que trabalha com isso, a gente que entende, e não só isso, porque a gente sabe também que tem muito torcedor que entende sobre isso, é só realmente estar ali atualizado do que acontece dentro do futebol. A Colômbia não perde há muito tempo. E tem o James Rodrigues, que simplesmente, assim, a gente não entende muito como alguns jogadores se portam dentro das suas seleções, né? Por exemplo, o Vini Júnior destrói quando o assunto é Real Madrid. Ele é a grande referência do Real Madrid. E na seleção brasileira não consegue ter o mesmo nível de atuação. E aí com o James Rodrigues é totalmente o oposto. Dentro do São Paulo, ele não consegue desempenhar nenhum papel importante. Às vezes nem joga, nem é relacionado. Só que dentro da seleção colombiana, ele é o cara. E a gente tem uma explicação, né? A Colômbia joga em função do James Rodrigues, mas a seleção colombiana joga em cima dele porque ele dá resultado. E ontem, no jogo contra o Brasil, ele mostrou por que ele é o grande ídolo da Colômbia. O cara destruiu dentro de campo. Primeiro lance da partida, ele já conseguiu que o Vini Júnior levasse um cartão amarelo e basicamente desfalcasse o próximo confronto da seleção brasileira. Muito bem nas faltas, levando muito perigo, ajudando a seleção, mostrando a responsabilidade dentro de campo. E aí a gente sabia, era um jogo dificílimo, mas a gente ainda acreditava que a seleção brasileira poderia fazer um bom resultado. Mas sinceramente não foi o que aconteceu, né? O primeiro tempo aí, o Brasil ainda teve algumas oportunidades dentro de campo, a gente até esperava que teria aí um jogo bem justo, mas no segundo tempo, meus amigos, parecia que era outra seleção. A gente não entendia o quanto a seleção brasileira estava ruim dentro de campo. O Brasil fez 1-0 aí, e a gente tem que pontuar
Gol de falta belíssimo do Rafinha, e foi uma aposta do Dorival Júnior também, porque no jogo passado ele optou por colocar o Savinho como titular, e aí para esse jogo as pessoas até achavam que o Savinho voltaria como titular, né? Fez um gol no jogo passado, naquele jogo que ele entrou no segundo tempo contra a Costa Rica também fez um bom jogo, só que aí mesmo com isso ele coloca o Rafinha e o Rafinha responde numa falta aí. Golaço, para mim um dos melhores, os gols mais bonitos aí já dessa Copa América de 2024. Só que o Nholes vai lá e empata o placar para a Colômbia. E basicamente depois que a Colômbia empata, o Brasil não jogou dentro de campo, né? Tem uma imagem assim que me frustra muito, porque o Brasil fez algumas substituições, mas não mudou nada tecnicamente, de forma tática dentro de campo. Mas o que me chamou a atenção é aos 86 minutos de partida, o Danilo pedindo calma para os jogadores do Brasil. E um jogo que estava levando sufoco, estava empatando, e com esse resultado colocaria a seleção brasileira classificada na segunda colocação. E pedir calma no momento desse, acho que é não entender a realidade que a seleção brasileira enfrenta. E o Brasil se classificar na segunda colocação para a próxima fase basicamente um peso muito grande. Porque a gente sabe da história do Brasil, a gente sabe que é o pentacampeão mundial, mas vai enfrentar basicamente o Uruguai, que é, sem sombra de dúvidas, a melhor seleção da Copa América. E olha, não só a melhor seleção da Copa América, mas também a seleção com mais títulos dentro dessa competição. Então, se a gente pontuar esses 3 jogos da seleção brasileira nessa fase de grupos, a gente tem que pontuar contra a Costa Rica, jogo medíocre. Contra a equipe do Paraguai, não fez mais que obrigação. E contra a Colômbia, um jogo desesperador, que a gente não se identificava com essa seleção brasileira. Pontuar também sobre um destaque dentro dessa competição, e principalmente dentro da seleção brasileira, que é o Dorival Júnior. Veio do São Paulo para treinar a seleção brasileira, e a gente fala muito sobre as teimosias de técnicos dentro dos seus clubes, mas com a seleção brasileira também não é diferente. Acho que um dos problemas e o que a gente não consegue entender o porquê de não colocar o Endrick como titular dessa seleção. O Endrick já mostrou nos amistosos da seleção que é um cara de referência, não se amedronta, não tem medo, vai pra cima e faz diferença dentro de campo. E o porquê que o Dorival Júnior insiste em não colocar ele como titular? A seleção brasileira é nítido que a seleção brasileira precisa de um centroavante, precisa daquele cara de referência para receber a bola e só finalizar. É o que tá faltando para a seleção brasileira. Acho que o Rodrigo ali até tenta, mas não é a mesma coisa, né? A gente até... No primeiro jogo que o Endrick entrou, a gente até esperava que seria aquela dupla entre Vini Júnior e Endrick, mas não é o que está acontecendo. E a gente tem reclamado bastante o porquê dessa insistência do Dorival Júnior de não colocar o Endrick como titular. No jogo de ontem, o Endrick entrou mais para jogar 5 minutos, 4 minutos. Claro que é um jogador decisivo e cada bola ali pode ser totalmente importante, pode fazer um bom resultado. Mas é pouco tempo para um jogador como esse entrar e fazer a diferença dentro de campo. A gente vai ver como é que a seleção brasileira vai vir para o jogo contra o Uruguai, que agora não tem mais essa de testar posições ou entrosamento, é tudo ou nada. Mas se eu fosse Dorival Júnior, não tem erro. Endrick deve ser titular da seleção brasileira, sem sombra de dúvidas. E para finalizar, na verdade, o Brasil vai jogar contra a equipe do Uruguai no próximo sábado, o jogo às 10 horas da noite. Lembrando que o último jogo do Uruguai contra a equipe brasileira, o Uruguai ganhou de 2-0, né? Para ver a qualidade técnica da equipe do Uruguai, o Suárez, jogador do Grêmio, é reserva atualmente da seleção uruguaia. Então, a gente ainda não consegue nem definir o tamanho da dificuldade que o Brasil vai enfrentar nesse próximo confronto. Lembrar mais uma vez, Vini Júnior não joga. Por que não joga? Vacilo, bobeira do jogador. A gente tem que falar isso também. O primeiro cartão amarelo que ele levou no jogo passado, levou por reclamação, coisa que poderia ser evitada. E aí no jogo passado, no jogo contra a equipe da Colômbia, ele recebe um cartão amarelo bem no começo do jogo, que foi o que eu disse, que o James Rodrigues consegue arrancar esse cartão amarelo
uma falta que não precisava. E aí vira desfalque na seleção brasileira, um jogador importantíssimo que é referência, chama a marcação para ele e acaba deixando espaço do outro lado para a seleção brasileira para sair criar oportunidades. E aí sem o Vini Júnior, qual é o jogador que o Dorival vai colocar no lugar dele? Tem jogadores à altura para suprir essa necessidade ou vai mudar esse esquema tático da seleção brasileira contra a equipe do Uruguai? Deixa aqui, eu quero muito saber sua opinião sobre isso. Acho que realmente o caminho da seleção brasileira é muito difícil, mas a gente tem que pontuar também. Se o Brasil passar do Uruguai, é campeão, porque tem a o primeiro confronto decisivo contra a equipe do Uruguai, logo do Uruguai, que é a seleção mais forte. Se conseguir passar, tá basicamente pronto para qualquer outro tipo de confronto difícil. Se não passar, já era algo que a gente não poderia dizer que foi uma zebra. Claro que a gente torce muito pela seleção brasileira, mas a gente também tem que pontuar as dificuldades e a atual realidade da seleção. Então deixa aqui nos comentários que eu quero saber sua opinião sobre esses jogos que o Brasil fez e principalmente sobre o Dorival e essa teimosia de não colocar o Endrick. E principalmente qual é o jogador que vai substituir o Vini Júnior nesse jogo contra a equipe do Uruguai. Não se esquece, se você não é inscrito no canal, já se inscreve. Curte esse vídeo, compartilha para seus amigos, porque isso me ajuda muito. E agora, bora pro próximo vídeo.